palavra que o Senhor trouxe para mim essa semana foi sobre constância. Nós vamos aí começar agora, a mês que vem, né? Começar a leitura, mas uma das coisas que impede nós mulheres de ter um momento com a palavra, de buscar o Senhor, é a inconstância. Então o Senhor trouxe ao nosso coração a palavra de constância. Nós só vamos conseguir se nós estivermos constantes. E isso é maravilhoso. E a palavra do Senhor está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 3 até o 5. Eu só vou abrir aqui o documento para ficar mais fácil para me ler. Porque com as minhas vistas, meninas, só Jesus, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 3 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: todavia o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor pela tua palavra que tem sido derramada em nosso coração a cada dia, a cada semana. Então, que o Senhor possa falar através do Espírito Santo, que não seja a Elaine, mas que seja o Espírito Santo falando através da minha vida aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Amadas, nós aprendemos através da palavra que o Senhor, ele nos amou primeiro. Por isso que nós o amamos, porque ele nos amou de uma tal forma que ele entregou o seu filho por nós. Está lá em João 4, versículo 11 ao 19. Mas Paulo também diz para nós aqui que nós também devemos não só aprender a amar o Senhor como ele nos amou, mas também nós devemos aprender a constância de Cristo, porque é ele que vai ser é ele que vai ser aquele que a gente vai sempre olhar e falar assim: não, eu quero ser igual ao Senhor. Porque não é fácil a nossa caminhada, mas o Senhor Jesus, ele nos ensinou, porque ele veio com um propósito e a caminhada dele aqui tinha que ser cumprida. E ele teve constância todos os dias da sua vida, e assim ele deixou como exemplo para mim e para você. E a palavra constância, ela significa estabilidade, ela significa paciência, ela significa lealdade e ela significa perseverança e firmeza. Constância é a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade, da sua fé e da sua piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. Então é na constância que nós vamos conseguir permanecer. Então o Senhor, ele foi o nosso exemplo. 100% nós temos que olhar para Cristo, sobre tudo que ele passou. E meditando sobre a palavra constância, a gente vê que no nosso dia a dia é muito difícil a gente ter constância em tudo. Eu não sei se vocês vão identificar comigo, mas eu sei que muitas mulheres são tão atarefadas, né? Eu já falei isso aqui semana passada, nós temos tantos afazeres que fica difícil a gente ter constância em algumas coisas. Então, mulher principalmente, ela tem a capacidade de tudo que for vindo para ela, né? Como eu disse semana passada, a gente vai pegando muitos pesos, muitas coisas que não é para nós. E a gente fala, não, eu consigo fazer, eu consigo. Só que na nossa caminhada, as coisas vão, né? Vai pesando, vai ficando difícil. Aí eu deixo de ter constância em muitas coisas, só que a maioria das vezes nós deixamos de ter constância naquilo que vai nos ajudar, naquilo que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente e com aquilo que vai fazer com que a gente tenha ali um relacionamento diário com o Senhor. E aí eu fui olhar para a minha vida, vou dar o exemplo meu, né, de mim. Quantas coisas eu já comecei a fazer, só que eu nunca termino, né? E se a gente for olhar, né,
as palavras clássicas, as coisas clássicas que todo mundo começa e geralmente não termina. Gente, vamos começar aí pela dieta. Nós olhamos esse ano de 2024, quem de nós começou a dieta e terminou? Eu sei que algumas têm, Marlene, mas muitas de nós não só começamos e muitas nem começou, só cogitou. E não é somente só a questão da dieta, mas uma questão de uma atividade física, né? Nosso bem-estar. Quantas de nós queria ter começado uma academia em 2024 e não conseguiu? Ou foi algumas vezes e parou? Quantas de nós começamos a ler um livro e não terminamos? Quantas de nós começamos uma série e não terminamos? Nós que estamos aqui na Irlanda, quantas de nós começamos uma aula de inglês e não terminamos? Então, quando a gente vai olhar, a gente pega muitas coisas, mas a gente não consegue finalizar. Mas por que a gente não consegue finalizar? Primeiro, falta de constância, né? E segundo, porque a gente pega muitas coisas que realmente não é para nós. Acho que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. A gente não consegue fazer tudo de uma vez. Então, assim, a inconstância faz com que a gente não tenha bom êxito em tudo aquilo que a gente começa. E também as multitarefas, a gente pega muita coisa. Hoje, vou dar um exemplo, hoje é meu dia de folga e eu comecei uma aula de inglês, gente. Em nome de Jesus eu vou finalizar, porque eu preciso aprender inglês. Muito difícil, eu fiquei a semana toda ouvindo o áudio, ouvindo a atividade. E hoje, meu primeiro dia de aula, fiquei tensa, fiquei nervosa, mas eu falei, eu não vou desistir, Senhor. Me ajuda a ter constância. E aí, uma semana ouvindo os áudios de atividade, eu vi que eu dei uma avançadinha, bem pequena, mas eu dei uma avançadinha. Então, assim, mais uma vez o Senhor falando ao meu coração, sem constância você não vai conseguir. Se você for uma mulher inconstante, você não vai conseguir. Agora, eu preciso priorizar aquilo que é prioridade para mim. Depois que eu priorizar, eu vou ter que ter constância nessas coisas. Sabe o que eu reparei esses dias de aula de inglês, eu estudando? Eu acho que eu não fiquei 5% do meu dia no TikTok, nas redes sociais. Eu saí, literalmente. Aí eu consegui estudar, mas se eu não tivesse sido constante nas aulas, se eu tivesse sido inconstante em tantas outras coisas que a gente quer, né, ver, eu não ia conseguir. Então, assim, eu meditei, olhei para mim mesmo, falei, Senhor, esse ano eu não consegui finalizar muitas coisas, mas eu preciso ter constância para que o próximo ano eu possa conseguir. Nós aqui estamos no projeto do Conectadas e o Conectadas só vai permanecer se eu e você tiver constância. A leitura da Bíblia só vai permanecer e conseguir ter bom êxito aquela mulher que conseguir ser constante. E todas as outras coisas da nossa vida. Então, nós precisamos ser constante. Então, nesse momento, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise, assim como eu fiz. Tipo um flashback do ano 2024, daquilo que você começou, queria fazer e daquilo que você não conseguiu fazer. Para você ver se você está mais constante ou menos, né, ou inconstante. E se for muito difícil você fazer do ano, faça do mês. Mês de novembro eu consegui finalizar tudo aquilo que eu me propus a finalizar. Por quê? Essas perguntas e essas meditações vai nos ajudar no nosso processo de preparação para a leitura da palavra. Porque nós vamos começar em janeiro e nós só vamos finalizar em dezembro. É o ano todinho e nós vamos ter que ser constante. Agora, por que eu devo ser constante, né? Porque se o apóstolo Paulo está falando que para que eu e você, para que nós possamos aprender a constância de Cristo, o amor e a constância de Cristo, gente, porque tudo é uma questão de você se colocar para aprender e fazer. Tem pessoas que têm testemunho, eu nunca consegui ler a Bíblia. Mas se ela colocar em prioridade, se ela ser constante, o ano de 2025 você vai conseguir ler a Bíblia. Você vai conseguir ter uma vida aí constante no Senhor, não só de leitura, mas também de oração, de jejum
e em tudo. É sermos constantes em tudo. O espiritual, ele não diverge do natural. Então, o meu natural, ele só existe porque tem o espiritual. Eu só estou bem no natural se eu estiver bem no espiritual. Então, gente, nós precisamos ser constantes. E por que nós precisamos ser constantes? Para que eu e você possa crescer no Senhor e para que eu e você possa amadurecer no Senhor na nossa caminhada cristã. Lá em Efésios 4:14 diz assim para nós: para que não mais sejamos como meninas, agitadas de um lado para o outro e levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, que cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A constância nos faz amadurecer e nos leva à maturidade. Quando nós mulheres nos posicionarmos diante do Senhor em constância de uma vida de oração, uma vida de palavra, nós vamos crescer e amadurecer. A palavra do Senhor diz aqui que nós não mais vamos ser meninas, que nós não mais vamos ser agitadas de um lado para o outro e levadas pelo vento ou qualquer outro tempo de doutrina. E nem vamos cair na artimanha dos homens pela astúcia que nos induzem ao erro. Ou seja, a constância do Senhor vai nos ajudar a seguir a verdade que é Cristo. Nada, nem ninguém, nem o inimigo, nada vai nos tirar da verdade do Senhor. Então nós precisamos ter constância e buscar aprender no Senhor. Lá em Colossenses 2, o versículo 8 ao 10 diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vã sutileza, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, quando nós estamos buscando e sendo constante, amadurecendo e crescendo no Senhor, nós também estamos sendo aperfeiçoadas. E nós não vamos cair nem em alguma filosofia e nem sutilezas do maligno ou do mundo. Por quê, gente? Quando você olha hoje, tem tantos conteúdos para nós na rede social, tantas doutrinas, tantas pessoas falando. E se você não tiver amadurecido em Cristo, você vai acreditar em coisas que não é do Senhor. Você vai acreditar em coisas que é doutrina de homens. E aí você não vai seguir o Senhor, mas vai seguir sim a homens. Então nós temos que ter cuidado, porque tudo aquilo que nós ouvimos e vimos, nós temos que estar buscando na palavra se aquilo é verdade, se foi daquele jeito mesmo que o Senhor falou, se é assim que tem que ser, não baseado naquilo que a gente está ouvindo de qualquer um. Então, amadurecimento, crescimento e aperfeiçoamento em Cristo. Lá em Colossenses 3, do 1 ao 4, também vai trazer para nós versículo falando sobre esse crescimento de nós com constância no Senhor. Portanto, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas lá do alto. Não as que saem da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. A constância de busca em Cristo me faz pensar nas coisas lá do alto e não nas terrenas, e nos faz abandonar o pecado. Então, se eu estiver constante no Senhor, buscando ele através da sua palavra, através da oração e tudo, eu vou estar pensando nas coisas do Senhor. Hoje, como nós estamos vendo aí, temos muitas informações.
muitas delas não é verdade. Hoje nós estamos sendo aí atacados de tantas coisas na mídia, principalmente de qualquer um hoje tem uma palavra para falar e recriminar aqueles que estão buscando a verdade. Mas se nós buscarmos o Senhor, nós não vamos mais pensar em tudo o que essas pessoas estão falando, em tudo que a rede social está ali colocando, mas nós vamos tanto estar pensando como vamos estar fazendo aquilo que o Senhor tem para nós. E fora que, quanto mais nós buscarmos o Senhor, mais nós vamos ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para nós, e não o que outra pessoa, ou que as redes sociais, ou que isso ou aquilo está falando, mas é o Senhor. E lá em Salmos 25, no versículo 14, vai dizer para mim e para você que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós vamos estar ali, diretamente ligado e conectado com o Senhor. Então, a constância do Senhor, a constância nele vai fazer com que eu e você nos posicione como mulher amadurecidas e sendo aperfeiçoadas no Senhor dia após dia. E que nós vamos também deixar de fazer aquilo que não é do Senhor, mas também começar a buscar aquilo que é do Senhor. Imagina hoje você se posicionando diante do Senhor. E imagina daqui ano 2025, quando chegar dezembro, nessa mesma data de hoje, dia 4 de dezembro, se nós já não estiver terminando, nós já vamos estar quase terminando. E você olhar e falar assim, ano passado, antes de começar a leitura, eu não tinha constância, eu nunca consegui terminar um livro, eu não consegui terminar de ler a Bíblia, e esse ano, para a honra e a glória do Senhor, eu consegui. Mas por quê? Porque eu fui constante. Eu não deixei que nada vinha me desviar da palavra do Senhor. Porque o nosso foco, o nosso objetivo é ler a palavra. Crescer e amadurecer juntas. E mais um versículo que eu coloquei aqui, está lá no Salmos 1. O Salmos 1, do versículo 1 ao 6, ele vai falar a diferença de uma pessoa que é constante e uma pessoa que é inconstante. Lá fala assim, feliz é aquele que não segue os conselhos dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se ajunta a rodas dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prosperará em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo, e os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho do justo, mas o caminho dos perversos, dele há destruição. Ele os leva à destruição. Então, existem as pessoas constantes e inconstantes. Uma pessoa constante, uma pessoa que está buscando o Senhor, que ela está firmada nele, ela sabe aonde ela pode ir, aonde ela pode entrar, aonde ela deve sair. Nada, nem ninguém vai fazer com que você entre em lugares errados. Uma pessoa inconstante, ela é levada pelo vento. Vamos ali em tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não vou, sem saber se é certo, se é errado, vai. E aí a gente sabe que não permanece. Às vezes acontece coisa que nos tira do caminho do Senhor. Então, assim, uma pessoa constante, ela não sai dos caminhos do Senhor. E aqui fala que ela dá o seu fruto no tempo certo. Ou seja, eu não vou apavorar para ter o fruto fora de hora. Porque é no tempo que o Senhor tem para mim que eu vou crescer e vou frutificar. E vou receber aquilo que o Senhor tem. Mas quando eu sou inconstante, eu não consigo permanecer, eu não consigo ter uma vida com Deus, muitas das vezes eu sou atacada pela ansiedade, tipo assim, nada acontece comigo, tudo dá errado. Mas por quê? Porque você ainda não está buscando o Senhor para entender que tudo que o Senhor faz é melhor e tudo que o Senhor faz permanece. E aí, amadas, nós precisamos ter constância, porque nós vamos começar um desafio aí. E uma das coisas que nos impede é a procrastinação. A gente sempre deixa para depois.
para fazer aquilo que é bom para nós, né? Ou às vezes a gente tá tão atarefado, como eu falei antes, que a gente só vai jogando, só vai deixando. E a gente sabe que o tempo hoje é limitado para nós. Quando você acorda o hoje, quando pensa que não, ele já terminou. E aí no seu dia você não consegue finalizar. Agora imagine isso a longo prazo. Imagine isso a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí assim vai. Então que nós que estamos aqui conectadas, buscando o Senhor no mesmo propósito, a palavra do Senhor para mim e para você hoje é: seja constante. Sabe? Faça, gente, como que eu faço um resumo de tudo aquilo que você está fazendo, está em andamento, mas também priorize. Ó, isso aqui eu tenho que fazer hoje. Não, isso aqui dá para fazer amanhã. Mas isso aqui eu posso deixar para o mês que vem, porque primeiro eu tenho que terminar isso aqui. Mas priorize, faz uma ordem de prioridade. Quando nós começarmos a ler a Bíblia, que vai estar chegando aí o dezembro, a gente vai ter um cronograma semanal. E esse cronograma semanal, a leitura é diária. Vai ser 4 capítulos por dia. Então, para você ser constante na leitura, priorize acordar e ler a Bíblia, tirar um momento da leitura, tirar um momento de meditação, para depois você começar nas suas tarefas diárias, que são muitas, eu sei. Mas assim, se você priorizar, você vai conseguir fazer aquilo que é importante e vai deixar o que não é importante para depois que você finalizar alguma coisa que está em primeiro lugar. E eu sei que a finalidade, eu sei que a conclusão disso tudo é que eu e você vamos estar mais amadurecida, vamos crescer espiritualmente. E isso vai fazer a diferença. Eu não canso de falar que uma mulher que cresce no Senhor, uma mulher que amadurece no Senhor, uma mulher que é firmada no Senhor, quando ela se posiciona, a sua casa muda, gente. O ambiente que você está inserida muda. Porque você está firmada e nada vai te abalar. Então, seja constante, sabe? Começa já a orar. Se você já viu aí que você não é constante, Senhor, eu não vou conseguir ler a Bíblia, mas me ajuda para que eu possa ser constante. Me ajuda para que eu possa começar esse projeto e finalizar. Mas não só esses, mas todos aqueles que tá diante de você, que o Senhor colocou diante da sua vida. Eu mesmo, gente, eu já fiz isso. A minha prioridade hoje, além da leitura da palavra, que ela é indiscutível, é aprender inglês. Gente, eu preciso aprender inglês. E eu preciso também colocar a ordem em algumas coisas, porque, tipo assim, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, né? Tenho que ler a palavra, tenho que estudar, agora o meu inglês que eu peguei, que não é fácil, mas eu também tenho que dar atenção pro meu esposo, pra minha filha, pra minha casa, pro meu trabalho. Só aí, gente, ó, vamos colocar em ordem aqui. Leitura da palavra, estudar inglês, trabalho, ou melhor, vou inverter aqui na ordem certa, né? Leitura da palavra, meu esposo, minha filha, aula de inglês e as demais coisas que vai surgindo, né? Gente, é muita coisa com um dia só. Hoje, o tempo todo, a parte da manhã até 2 horas, foi por causa da aula. Então, assim, a gente tem que pedir ao Senhor que dá discernimento e conhecimento e sabedoria, porque aquilo que eu pegar para fazer, eu conseguir finalizar. Porque só assim eu vou ter êxito e vou crescer. Mas, com a caminhada e com tudo acontecendo, você vai ver que Deus vai te agregar, né? Vai te dar força, vai te dar sabedoria. Você vai finalizar um e começar outro e assim vai. Porque é assim que acontece. Porque muitas mulheres que estão aqui, estão no grupo de leitura do Conectadas, são líderes, são pastoras, são mães, são mulheres, né? Muitas finalidades. Então, assim, primeiro ponto, coloca prioridade na sua vida, no que você precisa hoje. E segundo, ore todos os dias e peça ao Senhor para que Ele te dê constância. Porque se você for uma mulher inconstante, você não vai conseguir. Não só a leitura da Bíblia, mas como nada que você começar, porque você é inconstante. Mas se você for constante, você vai conseguir sim ter bom êxito em tudo. E nós vamos ter aqui, uma vez no mês, vamos estar abrindo aqui as nossas reuniões para estar ouvindo testemunhos. Porque nós já temos testemunho de mulheres que tá aí, sabe, posicionada e avançando. Mas nós vamos ter muitos. E nós vamos ter um espaço aqui para cada uma de vocês
falar o que o Senhor está fazendo, aquilo que você está aprendendo, e para que você também possa abrir o seu coração. Ó, irmã, a minha dificuldade era ser constante mesmo nisso, mas hoje eu consigo porque eu coloquei prioridades na minha vida. Eu coloquei aquilo que é importante em primeiro lugar e as outras coisas no seu devido lugar. Os frutos vão aparecer porque você vai crescer e você vai dar frutos dentro da sua casa. Dentro da sua casa as pessoas vão olhar e vai falar, nossa, mas você tá diferente. E aí você vai nem perceber, mas de repente tá todo mundo vendo que você mudou. Que você é uma mulher mais firme, constante. É uma mulher, ó, de perseverança. E aí você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Gente, é maravilhoso quando a gente vê a transformação e aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, mas é de dentro para fora. Existem situações hoje que, quando eu passo por ela, eu falo, gente, a velha Elaine não era assim, mas eu só consegui reagir assim porque é uma nova Elaine. Mas eu só consegui isso, gente, porque eu fui constante. E buscando o Senhor dia após dia, e vou buscar até o final do meu dia, porque o Senhor sempre me aperfeiçoando. E sempre acontece coisas para nos tirar do propósito do Senhor e fazer com que a gente desista mesmo daquilo que o Senhor tem para nós. Da semana passada para cá, eu ouvi umas palavras, gente, era quase palavra contrária. Não era indiretamente para mim, mas diretamente sim era para mim. Não sei se vocês vão conseguir entender. Não foi falado para mim, mas indiretamente veio para mim. Gente, eu fui pro Senhor. Eu falei, essa nova Elaine, ela precisa mesmo ouvir isso, Senhor. Porque se fosse a velha Elaine, eu não ia ouvir. Eu ia falar, mas eu ia falar assim, eu ia rasgar o verbo. Só que o Senhor me fez olhar no espelho e falar assim, essa nova Elaine é uma Elaine que está buscando o Senhor, que está sendo aperfeiçoado. E muitas pedras, muitas palavras ao contrário, que vêm sobre a sua vida, ela vai cair por terra antes de chegar em você. Por isso que você não fica nervosa, não sai de si. Gente, mas não é fácil não. E muitas vezes as pedras que vão sendo tacadas, as palavras que vão sendo faladas ao contrário, ela vai servir para que você realmente avance. Porque em vez de você desistir, você fala, não, agora que eu vou avançar. Porque não é sobre isso, não é sobre essa palavra, não é sobre essa pessoa, é sobre ele, é sobre Cristo, é ele. Porque o inimigo vai usar, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe o que vai nos atingir. Mas se nós formos mulheres constantes no Senhor, nada vai nos parar. Nada vai nos paralisar, porque é o Senhor que vai estar nos conduzindo. E nós vamos amadurecer para crescer e vencer e derrotar o inimigo. Então hoje, nesse dia 4 de dezembro, hoje aqui para nós é 5h39, aí no Brasil é 2h39, né? Toda palavra lançada contra a vida de vocês, toda palavra contrária, toda pedra que o inimigo tenha jogado sobre a sua vida, porque você se posicionou em buscar o Senhor, em ser uma mulher que vai fazer a diferença. Então hoje, toda palavra contrária, toda pedra lançada do inimigo vai ser caída por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor está trazendo discernimento e trazendo armas para mim e para você. E nós vamos ser constantes e derrotar toda arma forjada do inimigo, seja ela em palavras, seja ela de qual for. Nós vamos avançar, porque nós somos mulheres que estamos firmadas no Senhor. E toda honra, toda glória, tudo é para Ele, porque foi Ele que nos alcançou e nos escolheu. Nós estamos aqui porque nós somos escolhidas por Ele. Esse processo de amadurecimento, de crescimento, foi porque o Senhor nos escolheu, nos conectou, estamos juntos aqui para vencer. E toda honra, toda glória é dele. E o nome dele vai avançar. O reino do Senhor vai avançar através da minha vida, através da sua vida.
através de cada uma de nós aqui da nossa família. Então, mulheres, seja constante, busca o Senhor, porque Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer com que você caminhe e avance dia após dia. Amém? Louvado seja o Senhor e não deixe que o inimigo venha tirar do propósito do Senhor. Seja uma mulher constante e cresça em sabedoria, em graça e aperfeiçoamento em Cristo Jesus.